Bom, pessoal, prosseguindo com a nossa resolução do Enem 2016, temos mais uma questão de um dos temas favoritos do Enem, que são questões de ondulatória. Vamos lá. O morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos após atingirem objetos no ambiente, trazendo informações a respeito das suas dimensões, suas localizações e dos seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Então, por enquanto, a questão faz menção a 3 grandezas: intensidade, que até você pode ver aqui nas alternativas, né? Intensidade, tempo de retorno, que seria o retorno da onda sonora, né, por reflexão, que seria o eco, e também a frequência da onda sonora. Tranquilo? Continuando, essas características lhe permitem caçar pequenas presas, mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional, ou seja, somente uma dimensão, em que uma mariposa se afasta, em movimento retilíneo e uniforme, isso de um morcego em repouso. Tranquilo? A distância e a velocidade da mariposa, na situação descrita, seriam detectadas pelo sistema de um morcego por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos. Então, beleza. A gente quer saber se a intensidade ela vai diminuir ou aumentar, se o tempo de retorno vai aumentar ou diminuir, e se a frequência também vai ter um aumento ou uma diminuição. Tranquilo? Aqui nós temos um esquema da situação descrita pelo enunciado. Não ria do meu morcego, não ria também da minha mariposa, ok? São artes altamente ricas, tranquilo? Então aqui o que a gente tem é o morcego em repouso, por isso que eu coloquei ele aqui no galho da árvore, ok? Ele tá lá tranquilinho, bonitinho, beleza? Quer dizer, bonitinho não, tá tranquilo, ele tá tranquilo, beleza? E aqui a gente tem a mariposa, e essa mariposa, de acordo com o enunciado, ela vai se afastar do morcego. Então ela vai com a velocidade, que é constante, porque de acordo com o enunciado nós temos um movimento que é retilíneo e uniforme, tranquilo? Então o que acontece? O morcego ele vai emitir aquelas ondas sonoras que são as ondas ultrassônicas, de acordo com o enunciado, tranquilo? Então é como se o morcego ele mandasse uma onda para cá, que eu vou representar de forma transversal só para facilitar o desenho, mas a gente sabe que o som é uma onda longitudinal, então a gente tem aqui um esqueminha, né? Então aqui, ó, olha que onda perfeita, eita! Então o morcego ele emite essa onda aqui para essa mariposa, que pode ser considerada como uma borboleta, porque aparentemente eu não sei diferenciar uma da outra, mas aí essa mariposa barra borboleta barra ser voador, ela vai refletir essa onda, tranquilo? E é justamente o reflexo dessa onda que vai chegar aqui para o morcego. Então, beleza, a onda bateu aqui nesse animal, nesse inseto, e aí ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai retornar aqui, representando aqui as frentes de onda, tá? Para o morcego. Mas, como esse animal ele está se afastando aqui do morcego, então o que é que a gente percebe? Que as frentes de onda elas ficam cada vez mais distanciadas umas das outras, tranquilo? É que nem quando a gente estuda lá em efeito Doppler, né? Só que geralmente no efeito Doppler a gente considera aqui como uma ambulância, classicamente, né? E aqui como um detector qualquer, né? Uma pessoa, tranquilo? Então é como se a ambulância estivesse se afastando da pessoa. Então aqui a gente tem a mariposa se afastando do morcego. Por mais que a mariposa não seja uma fonte sonora como a ambulância é, tranquilo? Mas ela está refletindo a onda sonora que o morcego enviou. Então a gente pode fazer tranquilo aqui essa analogia só para facilitar a nossa análise. Então veja, o que é que acontece com o comprimento de onda? É a distância entre uma frente de onda e outra, né? Uma crista e outra, ou um vale e outro. Então aqui esse comprimento de onda, ó, ele está aumentando. Então se o comprimento de onda ele está aumentando, pela equação fundamental da ondulatória, se eu aumento o comprimento da onda, eu diminuo a sua frequência, tranquilo?
Então a gente já sabe aqui nas alternativas que a gente vai precisar considerar uma opção que fala sobre frequência diminuída, como tem na letra A, como tem na letra B, como tem também só nessas, ok? Outra grandeza que a questão nos exige é a questão da intensidade sonora. Ora, se essa mariposa ela se afasta do morcego, então cada vez mais esse morcego vai perceber sons fracos, tranquilo? Então a intensidade ela será diminuída. Caso você esteja um pouco cético quanto a isso, então basta lembrar que a intensidade sonora é a potência sobre a área, tranquilo? Como a gente considera a onda sonora como uma onda de propagação isotrópica, ou seja, a gente considera ela de uma propagação esférica, ok? Então aqui ficaria potência sobre a área da esfera, a área superficial da esfera. Então aqui ficaria 4πr ao quadrado. De tal forma que, se esse carinha está se distanciando do morcego, então a distância ali até o morcego, que seria aquele R, ela está aumentando. Então se a gente aumenta aqui esse raio, a gente diminui essa intensidade sonora. Então nas alternativas, a gente tem aqui intensidade diminuída, letra A, né? Por eliminação, a gente já podia marcar a letra A de AIDS, certo? E o tempo de retorno ele vai aumentar. Mas vai aumentar por quê? Bom, se esse carinha está se distanciando e o morcego está emitindo sonoras em direção àquele carinha, então se ele vai cada vez mais longe, a onda vai demorar mais para fazer o percurso de ida e volta. Ou seja, ele vai mandar a onda, aí atinge o animal. Como ele está se distanciando, a onda vai demorar um pouquinho mais, e aí vai bater nele, vai retornar, e essa distância aumentada vai fazer com que o tempo de retorno aumente também, tranquilo? É como se você fosse testar o eco numa caverna que ela não é tão profunda assim, e aí o tempo de retorno vai ser rápido, e você fazer o teste numa caverna com uma profundidade grande, e aí você vê que o tempo de retorno vai ser um pouquinho maior, ou até muito maior, dependendo das dimensões da caverna, tranquilo? Então o tempo de retorno também aumenta, ok? Também não, é o único que aumenta, na verdade, tranquilo? Então a de AIDS é a nossa solução. Até a próxima, pessoal!